Oh, boa noite. Chegando agora no culto na casa do irmão, né? Falando sobre João Batista, que foi, né? Quem batizou nas águas do rio. Jesus pediu para ser batizado por ele. Só tem um pouquinho no meu suco aqui. João Batista na Bíblia é descrito como um profeta que desempenhou um papel crucial como precursor de Jesus Cristo. De acordo com a BBC e outros estudos bíblicos, ele pregava arrependimento e batizava as pessoas no Rio Jordão como um sinal de conversão, de acordo com a Arquidiocese de Sorocaba e a Bíblia. João Batista foi responsável por batizar Jesus, segundo a Bíblia e outros textos. Ele também foi reconhecido como o último profeta e anunciou a chegada do Messias, preparando o caminho para Jesus. Esse é um vídeo curto, mas vou explicar aqui, né? Principais aspectos: precursor de Jesus. João Batista é considerado o último profeta do Antigo Testamento, com a missão de preparar o caminho para a vinda do Messias, Jesus Cristo. Batismo de arrependimento. Ele pregava a necessidade de arrependimento dos pecados e batizava as pessoas no Rio Jordão, como um símbolo desse arrependimento, conforme a Bíblia e outros estudos bíblicos. Batismo de Jesus. João Batista batizou Jesus no Rio Jordão, marcando um momento crucial em sua vida e ministério. Agora tem um princípio de João Batista, né? Morte por Herodes. João Batista foi preso e morto por Herodes Antipas, após criticar seu relacionamento com Heródias, segundo a Bíblia. Né? Estilo de vida ascético. João Batista vivia no deserto, com uma dieta simples e roupas feitas de pelos de camelo. Importância. Jesus afirmou que João Batista era o maior entre os nascidos de mulher, destacando sua importância e papel no plano de Deus. Aí tem mais uma coisa aqui falando sobre João Batista, vamos ver aqui. Se é a mesma coisa, se é outra coisa diferente. Deixa eu só abrir aqui, porque a internet tá lenta. Cadê? Mas João Batista, precursor de Jesus. João Batista é conhecido como precursor de Jesus. Não, está dizendo a mesma coisa. A história de João Batista é narrada nos 4 evangelhos. A sua vinda foi predita pelos profetas Isaías e Malaquias. João veio para preparar e abrir o caminho para o Senhor. Foi uma voz forte e corajosa que anunciou a chegada do Messias. Ele batizou Jesus e proclamou como, entre aspas, o poder de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista era filho de Isabel e Zacarias e tinha parentesco com Jesus. O seu nascimento milagroso foi pronunciado pelo anjo Gabriel, assim como o de Jesus. Seus pais pertenciam à linhagem sacerdotal de Arão, e ambos eram considerados justos e perante o Senhor. O nascimento de João foi um milagre, pois Isabel era estéril e o casal era idoso. Foi anunciado que, mesmo antes de nascer, João seria um homem cheio do Espírito Santo e prepararia o povo para a vinda do Senhor. Ele seria um profeta poderoso em palavras, tal como Elias. E tudo se cumpriu, com a chegada de João, trazendo grande alegria à família e confirmando que, entre aspas, né, nada é impossível para Deus. Pode ser para nós, meu amigo, mas para Deus não é não. João Batista, mensageiro e batizador, era um homem comum, humilde e exótico. Ele não bebia vinho ou bebida forte, vestia roupas de pele de camelo, usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Seu estilo de vida rústico e firme se aliava à sua mensagem direta e impactante, entre aspas, raça de víboras. Arrependam-se, corrijam seu modo de viver para agradar a Deus. Não é que hoje em dia tem? Uma raça de víboras, Esses pegadores tem aí, pastor de bispa e discípula que inventaram agora. Vocês são uma raça de víboras, não valem nada. João foi o último profeta da antiga aliança, né? Ele foi um evangelista que surgiu pregando no deserto. A Bíblia não diz nada sobre sua infância ou juventude, mas o apresenta como mensageiro do arrependimento e da fé em Jesus. O que eu pregar aqui é a desigreja chamada arrependimento, inspirado em João Batista. Né? Seu ministério durou pouco tempo, mas foi bastante eficiente, cumprindo o propósito para o qual Deus o chamou. João Batista foi decapitado antes de completar 35 anos. Meu Deus do céu. Aí aqui, as principais características de João Batista. Humilde, João declarou várias vezes que Jesus era superior a ele. E sempre será a todos nós.
justo e santo, não realizou milagre. Usava roupa de pelo de camelo e cinto de couro na cintura, alimentava-se de gafanhotos na silvestre. Jejum frequente com seus discípulos. Personagem forte, pegava arrependimento. Isso é propaganda daqui. Certo? Arrependimento é que eu prego todo dia aqui, né? Pegar na cara, arrependimento indiretamente. Arrependimento de pecado, né? Com autoridade e poder. Pegar arrependimento. Certo? Com autoridade e poder, Deus da velha. Anunciava a chegada do reino de Deus. Confessou publicamente não ser o Cristo, nem Elias. Reconheceu Jesus como Messias, o Cordeiro de Deus. Profetizou o batismo de Jesus com o Espírito Santo. Sua pregação atraía multidões ao Rio Jordão para o batismo de arrependimento. Corajoso e valente e frontal na pregação. Repreendeu o religioso e político da época, entre aspas, raça de víboras. Entendeu? Produzam frutos que provém arrependimento, tá vendo? Dando a raça de víbora. Sofreu martírio, foi martirizado, decapitado. Estudo bíblico sobre João Batista, o nascimento de João. O nascimento de João Batista é relatado de forma especial na Bíblia, pois seu nascimento era diretamente ligado ao de Jesus. Isabel, sua mãe, e Maria, mãe de Jesus, eram parentes. Seu nascimento se deu milagrosamente. Seus pais tinham idades avançadas e Isabel era estéril. Apesar de sua condição, Isabel sempre pediu a Deus um filho e suas orações foram atendidas. Servindo como sacerdote, Zacarias, seu pai, foi surpreendido no templo pela aparição do anjo Gabriel, que anunciou que Isabel lhe daria um filho cheio do Espírito Santo, que se chamaria João. Incrédulo, Zacarias questionou o anjo e quase ficou mudo até que a profecia se cumprisse. O povo é incrédulo hoje em dia por qualquer motivo. Deus não concede a bênção, postando incrédulo. No 6º mês de gestação de Isabel, Maria foi visitada pelo anjo Gabriel, que avisou da gravidez de sua parente e que ela mesma teria um filho, que se chamaria Jesus. Por isso, a diferença de idade entre João Batista e Jesus era de apenas 6 meses. Após essa revelação, Maria visitou Isabel, segundo Lucas 1, 39-45. Quando Maria saudou Isabel, João Batista, ainda no ventre, agitou-se de alegria. João nasceu e foi circuncidado no 8º dia. Na cerimônia, Isabel disse que o nome do bebê seria João. O casal foi questionado, pois não havia parente com esse nome. Zacarias, ainda mudo, pegou uma tábua e escreveu, entre aspas, o nome dele é João. Ao fazer isso, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. A Bíblia registra o cântico de Zacarias em Lucas 1, 68-80, no qual o sacerdote chama um menino de, entre aspas, né, profeta do Altíssimo. Olha, a cultura popular cristã adotou a ideia de que João Batista e Jesus eram primos, mas não sabemos com certeza qual é o grau de parentesco entre eles, embora a Bíblia afirme que Isabel e Maria eram parentes, entre parentes, né, do grego, entre aspas, sugenes, né, S-U-G-G-E-N-E-S. Não sabemos ao certo em que nível seria esse parentesco. Meu amigo, aqui o ministério do profeta João Batista. Vamos ver aqui, tem mais coisa para falar. Como profetizando em Isaías 43, João Batista era, entre aspas, né, a voz que clama no deserto, preparando o caminho para o ministério de Jesus Cristo. Segundo Lucas 3:3, João Batista, entre aspas, né, percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, cumprindo o que fora profetizado pelo profeta Isaías. A Bíblia em Lucas 3:1-2 diz que João Batista começou a pregar no deserto, no, entre aspas, né, 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia e Anás e Caifás exercendo sumo sacerdócio. Segundo estudiosos, esse período equivale ao ano aproximado de 26 DC, depois de Cristo. O profeta João Batista tinha uma personalidade forte e exerceu seu ministério com ousadia e coragem. Sua pregação era focada no arrependimento dos pecados, no meio de batismo nas águas e no anúncio da vinda do Messias. Diferentemente dos sacerdotes que vestiam roupas valiosas, João peregrinava pelo deserto, comia e se vestia de forma rústica. Podemos dizer que seu ministério foi uma transição entre a antiga e a nova aliança, firmada em Jesus Cristo, Filho de Deus. E mais aqui ainda. João Batista batiza, né, Jesus nas águas do Rio Jordão. João Batista sempre, né, reconheceu Jesus como Salvador do mundo.
e teve a honra de batizar nas águas do Rio Jordão. Ele sabia que não era digno de tal ato, mas concordou com Jesus, pois era necessário que se cumprisse a palavra de Deus. O batismo de Jesus foi algo maravilhoso. João Batista pôde presenciar o momento chave da revelação da divindade de Cristo. Conforme relatado em Mateus 3:17, quando Jesus emergiu das águas, céus se abriram e o Espírito Santo, em forma de pomba, pousou sobre ele. E do céu soou uma voz que dizia, entre aspas, esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Após o batismo, João testificou publicamente que Jesus era o Cordeiro de Deus. Segundo a passagem de João 1:19-28, alguns sacerdotes e levitas especulavam se João Batista era o Messias ou o profeta Elias. Ele negou veementemente e profetizou que o Messias estava próximo. No dia seguinte a esse fato, João Batista se aproximou de Jesus e confessou publicamente que ele era o Salvador, explicando ao povo com detalhes o que acontecera no batismo no Rio Jordão e testificando que Jesus era o Filho de Deus. Dessa forma, confirmou tudo o que profetizou, né, durante seu ministério. Aí aqui... Eita, vamos falar da morte de João Batista agora. A morte de João Batista. O ministério de João Batista foi exercido com autoridade e transformou a vida de muitos, mas também causou a ira e o desgosto dos políticos e religiosos de seu tempo. João Batista denunciou publicamente o adultério de Herodes Antipas, então governador da Galileia, com Herodes, mulher de seu irmão Filipe. Essa denúncia, além de levantar suspeitas sobre os governantes, levou à prisão de João Batista. Ninguém espera ser decapitado, né? Coitado de João Batista. Herodes não queria matá-lo, mas Herodes odiava João e aguardava uma ocasião para isso. Com João Batista preso, Herodes mantinha a situação sob controle. Durante o banquete de aniversário, a filha de Herodes, aliás, né, agradou ao padrasto com a dança. Este lhe deu o direito de fazer um pedido. A enteada, orientada pela mãe, fez um pedido inusitado, a cabeça de João Batista. Aflito diante dos convidados, Herodes fez o que a filha de Herodes pedira. Decapitou João na prisão e apresentou sua cabeça numa bandeja diante dos convidados. Seu corpo foi sepultado por seus discípulos e Jesus foi avisado do ocorrido. A Bíblia não informa a idade em que João Batista morreu, mas segundo cálculos do estudioso, o profeta nasceu em 2 AC, né, antes de Cristo, e morreu entre 27 e 30 DC, depois de Cristo. Antes de completar 35 anos. Vê que situação. Então, meus amigos, João Batista veio para pegar o evangelho, né? Arrependimento, né? Cambada de Bíblia é o que mais tem. Pastor e pastora, discípulo, argumentário e bispa. É um povo herege, entendeu? Um povo que realmente está brincando com coisa séria. Palavra de Deus, certo? Não se brinca com a palavra de Deus, não. Aí lá no culto da casa do irmão, estava lá, né? Eu estava lá prestando atenção. É o que se falou lá, o que se pregou lá, entendeu? Obrigado, irmão, você e sua esposa. Que Deus abençoe mais da vida de vocês dois. Não vou falar o nome aqui, não, porque, né? Não vem ao caso, mas gente de Deus mesmo. Aí eu estou aqui com o Neiva, Evangelho segundo João, né? O amor de Deus, certo? Aí eu vou ler, quinta-feira estamos lá de novo. Estamos lá de novo, e o pessoal da igreja pode ir, né? Porque choveu muito aqui em Recife. Mas eu digo a você, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, tiverem interesse em aprender, certo? Não fique atrás dessas igrejas que prometem coisas boas, não. Porque isso não é igreja de Deus, não. Isso é Satanás em forma de gente, certo? Pegando teoria para prosperidade, tudo coisa boa. Deus não quer ninguém pobre, que você tem que ser pobre, certo? Essas coisas, essas mentiras. Heresias, né? Coisas que não são de Deus, são mentiras. Então não vá atrás dessas pregações, não. Pregadores, não, que são povos gente herege. Gente que não tem amor a Deus, a Jesus, só tem amor às coisas materiais. Então espero que esse vídeo sirva de orientação, né? Cuidado com essas cambadas de víbora que tem por aí hoje. Não ofender o capital porque eu disse a verdade. Certo? Se eu dizer a verdade dói muita gente. Não querer ouvir a verdade, certo? Conhecer a verdade vos libertará. Né? Vou desigrejar, certo? Faz o que quer. Conseguiu sair da igreja, não conseguiu sair da igreja. E fazendo o que quer, né? E não pensando nas consequências. Aumenta dor de barriga, leva uma topada, cai, se machuca. Né? Quebra um braço, uma perna. Né? Tudo fazendo o que não deve, né? Se divertindo, nas orgias, nas noitadas. Sabe Deus fazendo o que, né? O povo sai da casa de Deus para adorar as coisas do mundo.
Vocês são cambada de víboras nesse caminho. Cuidado. Cuidado que você está pelo mesmo caminho desse povo, né? Que João Batista combatia no deserto. Quem quer ir para o deserto pregar? Se não tiver preparação, não vai. A mesma coisa que a gente para João 10:40, né? Deus prepara. E para ter vida nova em terra estranha, Deus prepara. Não é todo mundo que se dá bem lá fora, não. Eu estava começando hoje no culto. Não é porque fulano se deu bem, tem que começar o culto na casa da irmã, da irmã. Porque fulano se deu bem, vamos dar bem também. Não é assim que funciona, não. Deus prepara. Agora porque... Não, mas tem gente que não era para ter tudo de bom, então Deus está fornecendo. Mas Deus vai cobrar. Aqui é muito dado, muito será cobrado. Presta atenção, você que está fazendo besteira. Com as bênçãos que Deus está lhe dando. A melhor coisa no mundo é você botar a cabeça no travesseiro, ter consciência tranquila. Saber que amanhã vai começar um novo dia, vai ter nova chance de mudar. João Batista era um ungido do Senhor. Era parente de Jesus Cristo. Jesus pediu para ele batizar Jesus porque tinha um propósito de Deus ali. Outra gente que se converteu falsamente, né? Gente que se arrependeu mentirosamente, e hoje em dia está desigreja, fazendo o que quer. Aí esse povo pergunta, esse povo é povo de Deus? Ou se achava convertida, e se achava arrependido, estava na igreja. Para gostar de um, não gostar de outro. Suportar um, não suportar outro. Não ir para a cara de um, não ir para a cara do outro. Não achar povo feio, soltando gracinha dentro da igreja. Já vindo gracinha do povo quando fala besteira. Disputar na igreja para quê? Né? O que foi que aprendeu e agora desaprendeu? Porque quando você está da igreja de Deus para fazer o que não deve, você parece que desaprendeu, faz que não desaprendeu que aprendeu. Deus só vai abençoar quem não quer abençoar. João Batista, entendeu? Vem para o propósito de Deus, para o caminho para o Messias, Jesus. Ele fez a parte dele. Agora o povo está fora da igreja fazendo o que não deve. Infelizmente, né? Cada um faz o que quer. A vida é minha, ninguém tem mais a ver com isso. Realmente, ninguém tem nada a ver com isso. Mas Jesus tem, se ele culpou você com sangue inocente dele, né? Se você sabe a verdade, que ele culpou você com sangue inocente dele, você hoje está fora da igreja fazendo o que quer. Então você parece que negou Jesus quando sai da igreja. Quem sai da igreja para adorar a todo mundo está negando o dono da igreja, que é Jesus. Viu? Então se oriente você aí que vai ver esse vídeo. Certo? O João Batista veio para preparar o caminho para Jesus e ele fez o papel dele. Agora compete a mim, a você que está na igreja, aprendendo a palavra de Deus, para passar adiante. O aprendizado. É excelente lá na casa do irmão hoje, eu gostei, né? Aí recebi esse livro aqui, certo? Orienta as pessoas também, segundo o Evangelho de João Batista, né? Então que Deus abençoe mais aí a minha vida, das pessoas também que querem ajudar as pessoas a se encontrar de paz, né? Chamar a pessoa para o caminho de Deus, se esqueça o caminho do mundo. Porque o caminho do mundo só é a perdição, sofrimento e dor. Ficando por aqui, que Deus abençoe a todos nós.